Você também deve ter ficado decepcionado quando você viu o Felipe Massa sair da Fórmula 1 sem deixar nenhum brasileiro no lugar dele. Mas eu tenho uma notícia muito boa para contar para você. Tem muitos brasileiros que estão no caminho da Fórmula 1 e eu posso dizer que estão até bem próximos e que tem muita possibilidade de ser até campeões mundiais. Se você quiser saber mais sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e nesse vídeo aqui eu vou contar pra você quais pilotos têm mais possibilidade de chegar à Fórmula 1 nos próximos anos. Mas antes já queria lembrar você de deixar sua curtida aqui embaixo. Curte aqui embaixo para ajudar o vídeo a chegar no maior número de pessoas e me incentivar também a fazer vídeo de cada vez mais qualidade para vocês. Sua curtida faz toda a diferença. Mas depois do sucesso da parte 1 de quais pilotos brasileiros podem chegar à Fórmula 1, eu não podia deixar de fazer essa parte 2 aqui. Mas dessa vez eu não vou falar sobre os pilotos que ou estão na Fórmula 1 ou Fórmula 2 ou Fórmula 3. Vou falar apenas das categorias abaixo disso, mas que eles não deixam de ser tão talentosos ou até mesmo mais talentosos do que os pilotos que já estão nessas categorias de base da Fórmula 1. Inclusive um desses pilotos que eu vou falar nesse vídeo aqui fez um treino na equipe de Fórmula 1, a Renault, e foi muito elogiado pelo chefe da equipe, Cyril Abiteboul. Ele chegou a falar que ele pode ser um dos próximos brasileiros a ser campeão mundial de Fórmula 1. Então se você quiser saber tudo sobre esses próximos prodígios brasileiros na Fórmula 1, assiste esse vídeo até o final, você não pode perder. E para começar, Eduardo Barrichello, ou como muitos chamam, Dudu Barrichello. Ele é um paulista, tem 18 anos e começou sua carreira no kart. Nessa categoria ele chegou a andar aqui no Brasil, fez alguns campeonatos bem grandes, mas o principal foco dele foi nos Estados Unidos, já que ele mora lá, então fica mais fácil. Ele mora lá com o pai dele, Rubinho Barrichello, e lá ele chegou a participar de grandes campeonatos, como por exemplo o Florida Winter Cup e também o Rock Cup. Posteriormente ele participou da Fórmula 4 norte-americana, onde ele não foi muito bem. Na verdade ele terminou o campeonato em 20º lugar e somou apenas 10 pontos no fim do campeonato. Não foi muito bom pro Dudu Barrichello. Mas muito recentemente ele fez muito bonito numa categoria exclusivamente norte-americana, que é uma das primeiras no degrau da Fórmula Indy, que é a USF 2000. Ele conseguiu terminar o campeonato como vice-campeão e venceu 3 corridas, então ele foi muito bem nessa categoria, né? Mas apesar desse bom resultado, principalmente na USF 2000, ele não tem resultados tão sólidos assim, apenas esse vice-campeonato mesmo. Então assim, acaba que é difícil falar se esse piloto vai pra frente ou não. Eu acho que o nome ajuda muito, o próprio Rubinho Barrichello disse que o nome deles ajuda demais a abrir portas. Mas é muito complicado, já que o próprio Rubens disse que ele não iria pressionar os filhos para seguir o caminho do automobilismo. Por exemplo, o irmão do Dudu Barrichello, o Fefo, ele treina futebol, ele pretende ser jogador de futebol. E além disso, o Dudu Barrichello ainda não sabe se ele vai para a Fórmula 1 ou Fórmula Indy, está em aberto. Ele só está participando desse campeonato, e isso foi falado inclusive pelo Rubinho Barrichello, porque é mais fácil para ele, já que eles moram mesmo nos Estados Unidos. Então a carreira dele ainda é relativamente incerta. A gente não sabe bem para qual lado ele vai, mas até agora ele não demonstrou tão grandes resultados, apesar de que ele participou também de poucos campeonatos que trouxeram visibilidade para ele. Gianluca Petekoff. Ele é um paulista também, tem apenas 17 anos e assim como Dudu Barrichello e a maioria dos outros pilotos que eu falei aqui nessa lista, se não todos, também começaram pelo kart. E no kart ele chegou a correr no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil ele conseguiu ser campeão brasileiro de kart e também campeão da Copa Brasil de kart com apenas 11 anos. Isso é um feito muito grande, já que são os maiores campeonatos do kartismo do Brasil. Mas o maior feito dele, na verdade, foi na Europa, onde ele conseguiu ficar em 6º lugar no Mundial de Kart. Não parece grande coisa, eu sei que não parece, mas na verdade eu acredito que é muito mais difícil você ser campeão mundial de kart do que campeão mundial de Fórmula 1, e eu tenho como provar. Na Fórmula 1 nós tivemos apenas 3 pilotos brasileiros que conseguiram se tornar campeões mundiais, que foram Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna. E apesar de nos campeonatos mundiais de kart terem tido apenas 3 brasileiros também, na verdade, cada um deles ganhou apenas um título, que não aconteceu na Fórmula 1. Nelson Piquet ganhou vários títulos, Ayrton Senna também e Emerson Fittipaldi também. Na verdade, o Brasil tem apenas 3 títulos mundiais de kart e tem muitos títulos mundiais de Fórmula 1. Então acho que já deu para entender mais ou menos como é difícil ser campeão mundial de kart. Mas vamos para os Estados Unidos. O que Gianluca Petekoff fez nos Estados Unidos? Lembra daquele campeonato Florida Winter Cup que eu disse que o Dudu Barrichello correu nos Estados Unidos?
Pois é, o Gianluca Petekov também correu lá, mas ele foi campeão com apenas 11 anos. Fez muito bonito, ele é um ótimo piloto de kart. Posteriormente, ele foi para os monopostos, foi para a Fórmula 4 italiana, onde ele conseguiu vencer uma corrida e conquistar 5 pódios. Terminou o campeonato em 4º lugar, e isso ao lado do Enzo Fittipaldi. O companheiro de equipe dele era Enzo Fittipaldi, um ótimo piloto, como eu disse na parte 1, dos pilotos brasileiros que têm possibilidade de chegar na Fórmula 1. E depois da Fórmula 4 italiana, ele foi para a Fórmula 4 alemã, onde ele não fez muito bem. Na verdade, ele teve apenas um pódio e terminou o campeonato só em 10º lugar. Hoje em dia, ele corre na Fórmula 3 regional europeia. Esse ano já correu em 5 pistas, e adivinha, das 5, ele já ganhou em 3 delas. Foi um ótimo campeonato, ele inclusive está liderando o campeonato e está disputando com o Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc da Fórmula 1, sabe? Ele inclusive é reconhecido por ser um ótimo piloto. Mas já falando sobre os resultados, ele tem ótimos resultados em todas as categorias que ele já passou. Só na Fórmula 4 alemã que ele não foi tão bem assim, mas no resto ele foi muito bem. Isso quer dizer muito, aparentemente ele vai se dar muito bem nas categorias posteriores, mas a gente precisa ver, né? A gente tem que ver como ele vai reagir com carros diferentes daqui pra frente, mas aparentemente ele realmente é uma promessa do Brasil, até mesmo para a Fórmula 1. Mas qual que é o piloto que o Sire Abiteboul diz que pode ser o próximo brasileiro campeão mundial de Fórmula 1? Eu vou falar agora para você, mas antes queria lembrar você de se inscrever aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações, para não perder vídeo novo toda vez que eu postar aqui no YouTube. Vai ser um prazer te ter na família dos pilotos aqui do canal. E eu sei que muita gente já está imaginando qual piloto eu tô falando. E é o Caio Collet. Ele tem 18 anos, é paulista e também começou a sua carreira como os outros pilotos no kart. E o mais impressionante, ele começou no kart com apenas 7 aninhos, apenas 3 anos mais velho do que o Ayrton Senna quando ganhou seu primeiro kartzinho. E ele também correu no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. No Brasil ele conseguiu ser hexacampeão paulista, 2 vezes campeão do Top Kart Brasil e o mais impressionante, tetracampeão brasileiro. Ele foi 4 vezes campeão da categoria mais disputada do kartismo brasileiro. Ele é impressionante no kart. Nos Estados Unidos ele conseguiu ser vice-campeão do Florida Winter Cup, que também foi um resultado muito bom. Mas o mais impressionante mesmo foi na Europa. Até porque na Europa ele conseguiu ficar em 3º lugar no Mundial de Kart. Eu já falei o quanto é difícil ganhar um Mundial de Kart. Imagina um cara conseguir ficar em 3º lugar e ele não tem nem 18 anos ainda. Ele é um gênio do kart. E ainda por cima, conseguiu ficar em 6º lugar no Campeonato Europeu de Kart. E não é à toa que ele foi considerado em 2014 o piloto do ano e ganhou o capacete de ouro da revista Racing. Ele é um mito realmente do kartismo. E depois de tantas conquistas no kart, ele preferiu ir para os monopostos. Foi para a Fórmula 4 dos Emirados Árabes. Ele foi chamado para fazer apenas 7 corridas, de 23 GPs que tinham aquele campeonato. E impressionantemente, ele conseguiu ganhar uma das corridas, conseguiu ficar no pódio em 5 delas e na que sobrou, teve um 4º lugar. Ele inclusive terminou o campeonato sem fazer nem metade dos GPs na 6ª colocação, impressionantemente. E no ano posterior a isso, depois de ganhar um campeonato que teve como premiação uma temporada completa da Fórmula 4 francesa, ele foi lá e correu a temporada. De 21 GPs, teve 7 vitórias e 6 pódios. Obviamente, foi campeão naquela temporada ali, foi campeão da Fórmula 4 francesa e assim, de lavada mesmo. Hoje em dia ele está correndo na Fórmula Renault. Na verdade, ele entrou no ano passado e nesse ano mesmo de estreia dele, ele conseguiu 10 vitórias e foi campeão entre os estreantes. No geral, ele ficou em 5º lugar, mas ainda assim ele teve 5 pódios na categoria. Nesse ano tá um pouco difícil dele conseguir ser campeão nessa categoria. Na verdade, o carro dele aparentemente não é tão bom quanto o líder do campeonato, mas ainda assim tá fazendo muito bonito, até porque ele tá ganhando de lavada dos companheiros de equipe dele. Eu acho que se ele continuar na categoria, logo logo ele vai ser campeão. Recentemente ele fez alguns testes na Fórmula 1 na equipe Renault, e como eu já disse, o Sire Abiteboul chegou a dizer que ele pode ser o próximo brasileiro a ser campeão mundial de Fórmula 1. Vamos esperar, mas sem botar pressão, já que ele é muito novo, mas vamos ver como é que ele vai fazer nas próximas categorias que ele for escalando até a Fórmula 1. Tô torcendo demais por ele, mas aparentemente ele realmente é um grande piloto e eu acho que ele realmente vai chegar e vai chegar destruindo na Fórmula 1, apesar que ainda pode demorar um pouquinho para ele chegar até lá. Mas agora eu preciso falar de um piloto que muita gente pediu nos comentários do último vídeo, a parte 1 desse vídeo aqui. Inclusive, se você quiser assistir essa parte 1, eu vou deixar aqui no card, é só clicar aqui em cima que tem a parte 1. Eu acho que inclusive é muito interessante que você assista, porque são os pilotos que estão na Fórmula 1
Fórmula 2 e Fórmula 3, mas vamos falar sobre esse piloto que tanta gente pediu. E esse piloto é o Igor Fraga. Na verdade, eu cheguei a falar sobre ele na parte 1 desse vídeo aqui, mas eu falei bem pouco, até porque tem pouca informação dele na internet. Mas a história dele no automobilismo é bem sofrida. Na verdade, ele é japonês, ele é filho de brasileiros e por isso também tem a nacionalidade brasileira. E ele começou no kart lá no Japão, foi campeão japonês, campeão asiático algumas vezes, só que com a crise de 2008 ele teve que parar de pilotar. E ele só voltou a pilotar aqui no Brasil, já na Fórmula 1600 e em 2014, onde ele não teve um resultado tão bom, obviamente, ele ficou só em sexto no campeonato. Mas também em 2014 ele estava participando da Fórmula V, aí ele teve um resultado um pouquinho melhor, ficou em segundo lugar no campeonato. E já de 2015 até 2017 as coisas melhoraram um pouco, já que ele foi para a Fórmula 3 Brasil, e aí sim ele teve um terceiro lugar e ganhou um campeonato em um desses anos, na verdade, mais especificamente no ano de 2017. Entre os anos de 2017 e 2018, ele correu de Fórmula 4 da América do Norte e América Central, e conseguiu ser vice-campeão mundial, as coisas começaram a melhorar para ele. Mas a vida dele mudou mesmo quando ele foi campeão da Copa das Nações de Gran Turismo, é isso mesmo. Foi campeão de videogame e isso mudou a vida dele, mas foi ao lado de vários profissionais nessa área. Ele foi campeão, primeiro brasileiro a ser campeão nessa categoria específica do Gran Turismo. E aí, Gran Turismo viu o talento nele, começou a patrocinar e por isso ele teve a oportunidade de ir para a Fórmula 3 europeia. Para ser mais específico, ele foi para a Fórmula 3 regional europeia e conseguiu ficar em terceiro lugar no campeonato. Só que aí é mais difícil ainda, gente. Na verdade, ficar em terceiro lugar na Fórmula 3 regional europeia é um negócio que não é para qualquer um. E nesse ano ele foi para a Fórmula 3 da FIA, não teve bons resultados, o carro dele estava horrível, uma porcaria mesmo, e acabou que ainda por cima, no fim do campeonato, por problemas contratuais com a sua equipe, ele não terminou o campeonato, ficou de fora do último GP. Em contrapartida, também nesse ano ele foi campeão do Toyota Racing Series, que é um campeonato bem bacana. E para completar, a Red Bull anunciou ele como membro dos jovens pilotos da Red Bull, então provavelmente ele tem uma escalada bem bacana até chegar na Fórmula 1, talvez até mesmo pela equipe Red Bull mesmo. Então ele tem bons resultados, tem ótimos resultados, mas é muito difícil falar que os resultados dele se sobressaem à pilotagem de Caio Collet ou então de Enzo Fittipaldi. Inclusive muita gente falou que eu estava viajando quando eu disse que o Enzo Fittipaldi era o piloto mais promissor brasileiro da Fórmula 3. Mas então, gente, o que acontece é que minha visão é um pouquinho diferente da de vocês. Ok, ele não teve ótimos resultados, só que acontece que em muitas corridas ele largou na 30ª colocação e conseguiu ganhar 20 posições em apenas uma corrida. O grande problema dele era nas qualificações e aparentemente ele já solucionou isso. Nas últimas corridas as qualificações dele estavam sendo boas e nos treinos da pré-temporada ele conseguiu ficar em sexto lugar, parece que ele solucionou esse problema, inclusive ele ficou na frente do companheiro de equipe dele. Mas enfim, você concorda comigo? Você acha mesmo que o Enzo Fittipaldi é esse piloto que eu vivo falando? Você acha que o Caio Collet é isso tudo também? Fala aqui nos comentários. Você acha também que eu estou subestimando talvez o Igor Fraga? Conta a sua opinião aqui nos comentários, eu vou ler todos. E também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.